meses ele perdeu o emprego, e ele lá estava com toda a sua família, uma casa mobiliada, tinha mudado da Virgínia para a Flórida, para Miami, e passavam-se os meses e ele não conseguia trabalho, e estava com muita depressão, muita depressão. E ao conversar com ele, eu disse: qual é a esperança da sua vida? O que me faz feliz é ver meus filhos felizes. Eu quero dar o melhor para os meus filhos, a educação para os meus filhos. E eu falei: você confia que Deus ele é provedor? Confio. Você confia que porque você foi incluído à família de Deus, você agora é filho, que os mesmos direitos de Cristo agora são seus, que por conta disso, mesmo na escassez, nada te falta? Sim, mas porque você está tão depressivo? Porque eu esperei que os desdobramentos da minha vida fosse ser outro e não este. As esperanças dele não estavam enraizadas ou arraigadas ao Evangelho. Então, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é conectar as falsas esperanças das pessoas à verdadeira esperança do Evangelho. Para ele, o que era mais importante, ele falou, era o quê? Bem-estar dos filhos. A família era o mais importante. Se os meus filhos estiverem felizes e satisfeitos comigo, eu sou uma pessoa feliz e satisfeita. Ao invés de, se Deus estiver feliz e satisfeito comigo, eu sou uma pessoa satisfeita. Se você reorienta o coração nessa tendência, pensa bem, é uma questão simples, mas se você reorienta o coração nessa tendência, você pode descansar, porque você agora é filho e Deus vai prover os seus filhos. Quer venham dar aprovação a você ou não, você já está satisfeito, porque a aprovação do ser mais importante do universo você já tem. Então, o seu trabalho, o nosso trabalho, é conectar as pessoas às suas deficiências em crer no Evangelho, porque tem alguma idolatria em seu lugar, no seu coração, e encorajá-las a crer no Evangelho e aplicá-las às suas próprias vidas, para que então eles se tornem não apenas ouvintes, mas praticantes, como fala Tiago, no capítulo 1, versículo 22. O Evangelho no nosso ministério, ele afeta a forma com que nós abordamos necessidades, porque ele concilia necessidades com recursos. Aqui estava Cristo, é o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 8:9, com toda a riqueza, se fez pobre por nós, para que nós, em nossa pobreza, pudéssemos experimentar a sua riqueza. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, então, à igreja em Corinto, que é por causa disso que vocês devem ajudar os irmãos necessitados, porque Cristo te alcançou no seu momento de maior pobreza. E porque o Evangelho consiste nisso, naturalmente você deve viver dessa forma, suprindo a necessidade alheia, porque Cristo supriu a tua maior necessidade. De acordo com Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele fala, né, que Cristo, por intermédio da cruz, não apenas reconciliou seres humanos com Deus, mas todas as coisas. Então, isso implica o seguinte, que a preocupação da maioria das igrejas está dividida em duas abordagens, quando nós falamos em suprirmos necessidades. A primeira é que o Evangelho é apenas suprir necessidades dos outros, dos pobres. As denominações mais liberais, até mesmo o catolicismo tem essa preocupação, creio, principalmente a partir da influência da teologia da libertação, que veio na década de 60 e 70. E existe uma outra preocupação que está muito presente nos evangélicos, que é a conversão de almas. E o apóstolo Paulo, ele demonstra que porque toda a natureza, a sociedade de uma forma está caída, o mundo caiu não apenas espiritualmente, mas também fisicamente, as pessoas são caídas fisicamente, que a proclamação do Evangelho é que Cristo veio reconciliar de fato seres humanos com Deus, mas a partir disso aí, reconciliar todas as outras coisas caídas que existem na criação ao propósito de Deus. Então, suprir a necessidade dos pobres
Cuidar dos pobres é também proclamação do Evangelho. Não é a principal proclamação do Evangelho. A principal proclamação do Evangelho é a reconciliação de seres humanos com Deus. Mas uma vez que seres humanos são reconciliados com Deus, também o Evangelho vai adiante para reconciliar as coisas, ou conciliar as coisas caídas na criação e na sociedade, porque esta consiste a obra de Cristo, de uma criação onde nós lemos no final da Bíblia, completamente redimida de suas mazelas. É aquilo que Tiago fala. O Evangelho não é unir a necessidade das pessoas com físicas, também com a necessidade espiritual. Mas o Evangelho, ele também concilia a vida como um todo. E aí, onde entra o conceito do sacerdócio universal. Né? O Evangelho, quando aplicado, ele não permite uma distinção entre o sagrado e o profano. Não permite que essa distinção seja feita. Daí o engajamento cultural. Nós devemos ajudar as pessoas nas nossas igrejas a entenderem o aspecto redentor de suas vocações. Ou seja, nós pregamos às vezes, nós falamos, nós ensinamos aos nossos membros que o trabalho de Deus é aquele que é feito no contexto da igreja local. É quando você voluntaria no departamento infantil, é quando você dirige louvor, é quando você prega, ou quando você dirige um pequeno grupo, é quando você serve as refeições ou os lanches, ou quando você recepciona uma pessoa que vem ao domingo no contexto da igreja. Mas nós não ensinamos que a sua vocação de um advogado, por exemplo, ou a sua vocação de um artista, faz parte também do chamado de Deus para eles. Porque o Evangelho afeta toda a vida. E é interessante, eu acho que a maior deficiência das nossas igrejas é treinarmos os nossos membros a exercerem a sua vocação com a consciência do Evangelho lá fora. As pessoas, elas gastam mais tempo com aquelas pessoas com que elas trabalham do que até mesmo na nossa sociedade, no nosso mundo, do que até mesmo com suas próprias famílias. Pensem nisso. E se você faz essa separação em que o trabalho de Deus é feito apenas no contexto da igreja local, através dos programas da igreja local, você faz com que a pessoa apenas exerça a sua missão em um dia da semana ao invés de todos os outros dias. Então o Evangelho, ele afeta a forma com que nós encaramos as nossas vocações. Porque aquilo que o René falou ontem, né? O projeto de Deus é concluir a sua redenção com uma cidade, onde existem advogados, onde existem arquitetos, onde existem artistas, que todos estes estão produzindo, né, aquilo que eles foram chamados para fazer, para a honra e para a glória de Deus. O segmento jurídico precisa ser influenciado pela realidade do Evangelho, precisa ser alinhado. A forma com que nós construímos cidades ou planejamos cidades precisa ser conciliada à realidade do Evangelho. Tudo precisa ser conciliado à mensagem do Evangelho, porque o Evangelho nos diz que Deus está em Cristo Jesus, reconciliando todas as coisas para consigo mesmo. E o Evangelho também concilia o presente ao futuro. Ou seja, a nossa fé não é uma fé que apenas ela concerne as coisas futuras. Ou seja, eu não prego algo que é apenas útil para as pessoas a partir do momento que elas morrem e elas vão passar então a eternidade com Cristo nos céus. Mas eu concilio o futuro de Deus ao presente aqui. Que nós somos convidados a participar da construção desse futuro com Deus, em Cristo Jesus. A missão dele, nós somos convidados a participar. Então isso afeta a forma com que eu encaro o ministério no presente. Por quê? Porque tudo que eu faço aqui, ele é feito com implicações futuras, porque Deus está fazendo isso em Jesus Cristo. Como é que o apóstolo Paulo ele termina o capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo que ele fala da ressurreição, que é onde está o âmago da doutrina cristã, porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Como é que ele termina? Encorajando a igreja em Corinto.
É por conta disso que o trabalho que vocês estão fazendo, eu estou fazendo uma transliteração aqui, não é feito em vão, porque Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é uma demonstração, ou seja, uma figura que está no presente, mas é uma figura do futuro em que Deus está construindo, onde apenas não haverá reconciliação ou transformação, salvação das nossas almas, mas também dos nossos corpos, da matéria, do físico, da sociedade que Deus está construindo. Então, isso conecta a minha esperança futura ao presente. Tudo que eu faço no presente é por causa do futuro. E o que isso afeta? De que forma isso afeta, então, o meu ministério? Ele me reveste de humildade. Por quê? Porque diz o seguinte, que não é o que eu estou fazendo, mas é o que Deus está fazendo em Cristo, e eu sou convidado a participar. Mas, ao mesmo tempo, me dá coragem. Por quê? Por que dá coragem? Porque se eu for bem sucedido ou não, não importa. Eu estou sendo obediente. Eu estou seguindo a Cristo no que Ele me chamou. E eu posso ter coragem, eu posso ser ousado. Porque eu não preciso mais da aprovação de homens, eu já tenho a aprovação de Deus. Eu posso assumir o risco de largar os meus projetos pessoais. Eu posso assumir o risco da vergonha. Eu posso assumir o risco. Porque agora a minha única intenção é agradar aquele que me reconciliou ao Pai. E essa é a forma como o Evangelho modifica, então, os nossos ministérios. Vamos orar. Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque tu reconciliastes o mundo contigo, por intermédio de Cristo. E que fomos chamados a pregar essa mensagem de reconciliação ao mundo, às nossas cidades. Pai, nos reveste de humildade, porque não é o que nós fazemos que diz o que é válido ou não, mas é o que tu tens feito. E é a obra que nós fomos chamados a participar, que conta. E também, Pai, ao mesmo passo disso, nos reveste de coragem também, nas nossas cidades. Ó Pai, às vezes nós temos medo da aprovação social, da aprovação da vizinhança e como é que estão nos percebendo. E é importante pensarmos nisso, como estamos sendo percebidos pelos de fora, mas às vezes isso consome-nos demais, ó Pai. E nos impede, às vezes, de sermos ousados pelo Evangelho. Ó Pai, nos ajuda a compreender que nós não precisamos mais da aprovação de ninguém, porque temos a aprovação de Ti, por intermédio do Teu Filho que morreu por nós. E esse, é como Lutero falava, é o principal artigo da vida cristã, ajudar a aplicar-nos aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém.